Boa tarde, 1h31. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, você que estava assistindo ao Gazeta Alerta com Astério Moreira. Você agora está conosco aqui no Gazeta Entrevista para esta edição de sexta-feira, não é? Olha, os dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos falar sobre o despertar de um gigante, né? Um gigante que estava, pelo menos no que se refere à defesa do patrimônio público, o nosso MP parece estar dormindo. E agora acordou, porque há as primeiras formalizações para dar uma cutucada ali na Justiça, para dizer: ei, Justiça, olha ali o governo do Estado, ó, não está cumprindo com a lei de defesa do patrimônio histórico, porque o sítio do Quixadá está se despedaçando ali, está se espatifando. O Ministério Público deu ali uma despertada para esse assunto. E aqui, o que nós vamos falar aqui, porque o sítio histórico lá, ali do Quixadá, não é isso? É, o sítio histórico do Quixadá, onde foi filmada a minissérie Amazônia, da Rede Globo. Nós não vamos falar aqui estritamente de uma minissérie produzida pela concorrente, né? Não se trata disso. A questão aqui, parceiro, é a defesa do nosso patrimônio histórico, é a nossa história. E o Ministério Público tem que primar por isso, não é? Demorou, mas a coisa parece que agora vai para frente. Vamos falar com o Fábio Fabrício, ele que é servidor da casa, assessora ali a procuradora Patrícia Rego, não é isso? Vamos conversar com o Fábio Fabrício, é sempre uma boa conversa. O Fábio fala sobre outras coisas, inclusive, mas a gente vai vamos tentar focar nesse assunto hoje aqui, que tem muito pano para manga, tá bom? Agora, para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal aqui em Rio Branco. Aperta o biloto, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio. E quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. É isso, aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. IP Empreendimentos, há mais de 40 anos, realizando sonhos. Bom, falando a respeito de construções novas, seu Fábio Fabrício, vamos falar sobre coisas que deveriam estar preservadas, cuidadas e estão espatifadas, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Eu queria que você nos explicasse, vamos supor que uma pessoa que esteja nos assistindo não conheça o sítio histórico do Quixadá. Como é que essa pessoa poderia entender a importância daquilo ali? Perfeito. Muito boa tarde, meu querido amigo Itaão. Obrigado pelo convite, pela acolhida. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham, aquelas e aqueles que nos acompanham. Eu venho aqui como acriano, sou nascido em Rio Branco, e não venho fazer uma fala institucional, venho fazer uma fala mesmo pessoal de ter provocado a instituição que eu também atuo, que eu também trabalho. O sítio histórico do Quixadá é conhecido por muitas pessoas, ou alguém já ouviu falar da importância que tem esse espaço aqui na nossa cidade, no nosso município de Rio Branco. É um sítio que é um local histórico que data, né, do início do século passado
e que foi também, assim como tantos espaços às margens dos nossos rios, ocupado pelos migrantes nordestinos, que chegaram aqui, né, fugidos da grande seca, principalmente a seca de 1915, 1915, né? Principalmente o famoso livro 15, né, da Raquel de Queiroz, que retrata a seca, e nós recebemos, né, na Amazônia como um todo, os nossos familiares, né, avós, bisavós, todos nós temos esse sangue, né, nordestino, nós que moramos aqui nessa região. Então, o Quixadá, na verdade, e faz essa referência por conta da vinda de pessoas da Serra do Estevão, no município de Quixadá, no Ceará. Temos um Quixadá aqui na região de Rio Branco, nós temos um outro Quixadá na região do Alto Acre, não é, com o nome de Quixadá, porém o que ganhou mais visibilidade histórica pelos fatos que aconteceram foi, de fato, aquele que está a 20, 21 quilômetros aqui da cidade de Rio Branco, na margem do nosso Rio Acre. E essa visibilidade aconteceu em função da minissérie, da gravação da minissérie Amazônia, ou teve algum fato histórico ali? Antes, na verdade, o que aconteceu, né, durante todo o período, do período áureo da borracha, foi a ocupação daquele espaço, né, pela família, principalmente pela família Carneiro Lima, que depois deu a história do Acre e também a história da Igreja Católica na região e na América Latina, dois padres, o padre José e o padre Peregrino, famosos. E o padre José é uma figura... Padre José eu conheço. Uma figura icônica da nossa história. Conheci, quer dizer. Então, ali no Quixadá, primeiro chega a família Carneiro, lá no ano 1920. O padre José nasce em 1912, não é, no Ceará, padre Peregrino em 1913. Em 1920, fugidos da seca, a mãe e o pai, né, dona Bem-vinda Cândida e o seu Teomino Julião, e o seu Teomino, que é Teomino Lima, Carneiro Lima, que são os pais, né, dos padres, eles vêm com os seus filhos todos para a região da Amazônia. A seca de 1915 matou 14 dos 23 filhos deste casal. Os que sobraram, os que sobreviveram, vieram para a Amazônia porque já havia um tio que morava aqui nessa região, justamente nessa região do Quixadá. No caminho do Ceará para cá, o pai, o esposo da dona Bem-vinda, ele contrai tuberculose. Ele é colocado no porão do navio, no porão onde estavam os animais, não é? Porque, imagina, tuberculose poderia contaminar todo mundo. E ele morre ali, né, de tuberculose, em meio às fezes, aos excrementos dos animais. O corpo, como acontecia, é depositado no barranco de um dos rios, é coberto por lama para a viagem seguir. Então, essa mulher chega aqui viúva com todos esses filhos, não é? E começam a vida no Seringal Quixadá, ou no Engenho Quixadá. Vão fazer rapadura, tem um pequeno canavial, tanto que em algum momento da história se chama Engenho Quixadá, em outros momentos Vila Quixadá, porque vai aumentando, não é? E um fato, você perguntava, por que é um local histórico, além da minissérie? A minissérie foi um elemento importante a partir do ano 2007, mas em 1926, passando por ali os padres Servos de Maria, não é? Principalmente o padre Gregório Dalmonte, o bispo Dom Próspero Bernardi, o padre Miguel Lorenzini. Então, fazem com que a família da dona Bem-vinda se sinta acolhida também pela igreja. E a dona Bem-vinda, como diz o padre José nos seus vídeos, ela tinha um fraco de ter um filho padre, ela teve 2. Né? Na verdade, ela teria 3, porque um, voltando ao Ceará, acabou morrendo afogado no açude, que seria o Elias. Né? Esses 2 padres, então, em 1926, os 2 padres não, os 2 irmãos, né? Que era Maurício e Vanderilo. José Peregrino é o nome religioso, porque era na época que os religiosos mudavam o nome. Né? Então, Maurício e Vanderilo, aqueles meninos, entram na Ordem dos Servos de Maria. Em 1930 vão para a Itália, fazem todos os estudos na Itália. Em 1937, em maio de 37, são ordenados padres em Roma. E aí o grande acontecimento é a vinda desses primeiros padres do Acre, são os primeiros padres do Acre, não é? Pessoas que estavam no Acre. São os primeiros servos de Maria de toda a América Latina. Os marianos, né? Não é? Os servitas, né? Os marianos, servos de Maria. E em 1937 vem de Roma para o Quixadá e a mãe, com os outros irmãos, constrói uma capela para celebrarem aí a primeira missa. Essa capela até hoje existe. Né? Há um final de semana atrás estávamos ali celebrando, né, com a paróquia, com a comunidade, com o padre da paróquia São Sebastião, celebrando os 85 anos desse fato histórico. Enfim, então ali era um local os governadores passavam ali porque era um local de muita alegria, de muita festividade. A Miss Ceará, na década de 50, passou por ali, haviam navios que vinham de Manaus, que vinham de Belém, que passavam por ali. Então era um local muito pujante. Até a década de 40, Itaã, telespectadores, não havia sequer estrada. Era tudo por... A estrada começa a ser aberta em 45. Né? Então é um local muito histórico. Por isso que
foi escolhido também para fazer parte ali das gravações, não é, da minissérie Amazônia, em 2007, foi revitalizado e construído algumas edificações que tristemente estão abandonadas. Ô, Fábio, eu fiz questão de fazer referência à minissérie, primeiro para falar sobre esse assunto sem medo, que eu não tenho problema nenhum em falar de produções de outras televisões, sem problema nenhum. Mas, primeiro porque eu sou um completo analfabeto em história do Acre, né? E dá gosto ouvir você falar, e eu sabia que havia muita história para além da gravação da minissérie. Aquilo ali foi uma cereja para poder fazer um apelo, né, para a importância daquele lugar. Mas aquilo ali tem muito mais história, como a gente percebe por essa tua narração. E é importante dizer também, o Fábio tem toda essa intimidade com a história da Igreja Católica, por quê? Explique para eles aí. Então, eu sou católico, claro, não é? Eu sou leigo, né? Eu sou religioso, sou vinculado à Ordem Franciscana, que é uma ordem contemporânea dos Servos de Maria. Os Servos de Maria foram fundados no século XIII, né? E os franciscanos também, não é? Mas como leigo, estou como leigo. E também porque a região paroquial, a paróquia de São Sebastião, que tem sede no Aviário, é uma das capelas de comunidades da nossa paróquia. Então tem atividades ali, mensalmente, né, tem a missa, tem a celebração da palavra, então a gente tem uma proximidade com o povo. Essa história toda é resultado, aqui contada e agora escrita formalmente, ela é resultado de escutas desses anos todos com as pessoas que moravam lá. Algumas já falecidas, como por exemplo o seu Liminha, que era irmão dos padres. Quantas vezes eu ia para o Quixadá e ouvia essas histórias, eu digo, mas isso não está registrado em canto nenhum. Então me senti na responsabilidade de escrever, como pessoa nascido aqui, como neto de seringueiros, não é? De pessoas que vieram do Ceará para cá para ganhar a vida. E os espaços que eu estou, seja o espaço eclesiástico, seja a esfera pública, eu não posso me desconectar da minha história. Então foi a minha contribuição como pessoa também para essa história. Fábio, o que o MP exige do governo, do poder público de uma maneira geral? O que vocês estão pensando para transformar aquele espaço num espaço que respeite a nossa história? Certo. Voltando um pouquinho antes, em 2007 houve a minissérie, em 2000 foram construídos alguns espaços. A capelinha do Rosário é a capela original, inclusive com peças que vieram da Itália, não é? Imagens sacras, outros objetos que vieram da Itália, tristemente alguns já extraviados, já saqueados. Em 2007 foram construídas, então, todo aquele complexo onde foi gravada a minissérie, em alguns locais mais históricos, outros foram criados como era no início, né, da colonização daquele espaço. E em 2014 foi feita uma nova reforma, inclusive veio o ministro, salvo engano, Gastão Vieira, que era ministro do Turismo naquela época. Enfim, se abriu o sítio histórico aí, com esse nome, né? Sítio Histórico do Quixadá, o que era a casa do Coronel Firmino na minissérie virou um museu, não é? Com equipamentos modernos, a minissérie passava ali, a qualquer hora você chegava, tinha inclusive funcionários, a própria comunidade local entrou numa ideia de autogestão cultural. Então foi um momento muito bonito, né, 2014. A partir de 2017, 2018 foi, né, acabando, havia um restaurante, havia pousadas ali. E havia visitação intensa ali, né? Bastante visitação intensa. Então há uma população que mora ali naquelas proximidades, no Quixadá mesmo, no ramal do Romário, no ramal Boa Água, que acorrem um pouco ali, né, aquele espaço, como um espaço de memória, muitos são filhos, netos das pessoas que vieram ali, então é um local que quando estava muito bonito dava gosto de entrar. Agora as pessoas têm dificuldade, porque é uma agressão à própria história da comunidade, da coletividade, né? E, enfim, tem uma questão a ser discutida ainda, nos parece que ainda não está maturada. De fato, a questão da propriedade do espaço. É terra da União, como é que é? Não é? É terra privada, quais os aspectos ali daquela terra que são privadas, que não são privadas. Essa não definição, essa não clareza gerou inclusive alguns conflitos em algum momento, conflito entre particulares que iam ali, conflito dos fiéis que acorriam à capela para manifestar sua religiosidade, não é? Enfim, então precisa de fato assumir a gestão cultural daquele espaço com a comunidade, com a comunidade. Qual é a função do MP nisso tudo? O que é que nós fizemos? Tanto eu aí como pessoa física, não é? Quanto a Patrícia Rego, que também é uma criana, não é? Procuradora de Justiça, começamos a nos inquietar, podemos fazer alguma coisa a mais. Então vamos representar. Qualquer cidadão pode ir ao Ministério Público e representar de forma oral, de forma documentada, por e-mail, pelo WhatsApp da ouvidoria. Isso é um instrumento da democracia, né? E graças à nossa Constituição podemos ter acesso a qualquer um de nós. Não é o fato de eu estar no MP como servidor, claro. Não é qualquer um de nós podemos
apresentar ao MP uma agressão a algum direito fundamental. E o direito à cultura é um direito fundamental. Então nós juntamos essas histórias, nós juntamos o que diz a legislação sobre isso, anexamos fotos históricas, né, que são importantes, anexamos fotos de como ficou o Seringal, o sítio histórico Quixadá depois da minissérie e a pujança que tinha lá, né, da parte da vinda das pessoas para conhecer, e juntamos a situação atual. E pedimos que o MP, como o titular da proteção dos direitos fundamentais, né, pudesse, e há uma ofensa a um direito fundamental, que é o direito à história de um povo, a história, a cultura de um povo. A doutrina e a jurisprudência do patrimônio histórico já entende o patrimônio histórico e cultural, né, acesso a bens culturais como um direito fundamental. E o Procurador-Geral de Justiça acolheu, nos recebeu no seu gabinete, acolheu a representação e deu o encaminhamento interno ao órgão específico, né, a promotoria que cuida do patrimônio histórico, ao Centro de Apoio Profissional que cuida do patrimônio histórico, para as providências, sejam judiciais, sejam extrajudiciais relacionadas à defesa desse bem. Nesse caso, explica para nós como é que é o rito. O processo corre acionando a justiça, dizendo que o Estado não está entendendo o que está acontecendo ali, ou é governo? Ei, governo, você não está fazendo, como é que é? Então, a atuação do Ministério Público, a partir da Constituição, o Ministério Público ele pode manejar uma série de providências de forma extrajudicial, isto é, sem demandar ao Poder Judiciário. Uma vez esgotada a extrajudicialização, ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta, ele pode fazer uma recomendação, ele tem peças, ele pode instaurar um procedimento administrativo, um inquérito civil, o Ministério Público brasileiro tem legalidade para fazer isso, né? Não resultando efeito, não é, essa atuação extrajudicial, que é formalizada, que estabelece inclusive compromissos. Então o Ministério Público pode apresentar ao Poder Judiciário para pedir uma condenação, isto é, esgotou as possibilidades que se tinham na esfera de autocomposição desse conflito, de reconhecimento, né, de uma eventual mora por parte do Estado, nós até pedimos, né, que possa ser averiguada a omissão, a mora, né, a atenção insidiosa por parte do Estado, configurando o eventual crime. O MP vai fazer essa análise, se há um crime de fato, quem são os envolvidos nisso daí, é possível fazer alguma transação relacionada à possibilidade de não demandar ao Poder Judiciário, que sempre o melhor, o mais rápido, o mais resolutivo, mas tem situações que não, tem que demandar ao Poder Judiciário, tem que conseguir um provimento judicial. Aí é uma segunda fase, diremos assim. Até a primeira fase, vamos dizer, extrajudicial, são procedimentos administrativos que o próprio MP maneja. Pode pedir uma equipe técnica do MP ou do Poder Executivo para fazer todo um levantamento, nós até pedimos isso, que sejam tombados todos os bens que tem ali, não é? Haviam muitas televisões, haviam aparelhos de ar-condicionado, haviam monitores de data show, haviam peças, garrafas, vestimentas, fotos que se perderam. Se você caminha pelo Quixadá, você encontra os pedaços dessas coisas pelo chão. É de doer, é patrimônio público, é dinheiro público envolvido. É complicado. Nós vamos fazer um intervalo agora, Fábio, e depois do intervalo a gente volta com o Fábio Fabrício para tratar a respeito de quais providências, entre nesse lado da história aqui, das providências extrajudiciais, antes de acionar a justiça, o que o governo do Acre, e agora o que é importante, que como o governador está referendado pelas urnas como nunca, eu acho que agora é um momento, em todas as possibilidades, de voltar a ter digamos, um novo diálogo com aquela comunidade ali, sem que o Ministério Público precise acionar a justiça. Acho que dá para fazer uma conversa por meio da Secretaria de Turismo, porque aquilo ali tem muita, digamos assim, um potencial turístico importante que nós estamos, digamos, desprezando. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Fábio Fabrício aqui no Gazeta Entrevista.